Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Novo Ensino Médio, com o tema As relações de poder na sociedade. Sociedade é o conjunto de indivíduos que compartilham entre si alguns elementos, como história, cultura e tradições religiosas, e que estão subordinados às mesmas instituições. O direito, a lei e a justiça são algumas dessas instituições, que ajudam a regular a vida social e as relações de poder. O Código de Hammurabi, século XVIII a.C., por exemplo, é o mais bem preservado conjunto de leis da antiguidade. Ele tem esse nome por ter sido compilado durante o reinado de Hammurabi, 1810 a 1750 a.C., fundador do Império Babilônico. Nesta época, o império governado por Hammurabi se estendia pela região que compreende atualmente parte dos territórios do Iraque e do Irã. Por toda essa extensão, viviam povos com culturas, línguas, costumes e religiões diferentes, que foram unificadas sob seu controle. Com seu código, ele pretendeu dar uma percepção de justiça, que fosse comum a esses povos, regulando a pena com base em uma suposta equivalência entre a ação de um indivíduo e o prejuízo causado por essa ação a outra pessoa. Essa prática, conhecida como lei ou pena do talião, é comumente resumida pela expressão olho por olho, dente por dente. No entanto, na sociedade babilônica, os indivíduos não eram todos iguais perante a lei. A noção de que as pessoas devem receber o mesmo tratamento, sem que privilégios de nascimento ou de posse lhe garantam julgamento e penas diferenciadas, é muito recente e era absurdamente estranho para as pessoas do mundo antigo. Na Babilônia, a aplicação da pena dependia da origem daquele que praticava a ação e da posição de quem a sofria. O código determinava, por exemplo, se um homem das camadas sociais superiores tivesse o seu olho arrancado por outro homem da mesma camada social, este deveria ter seu olho arrancado. Mas se o escravo de um homem tivesse um osso quebrado por um homem das camadas sociais superiores, este deveria apenas pagar-lhe uma multa pela agressão. Os hebreus também possuíam seu próprio código de leis, os chamados 10 Mandamentos. Eles são conhecidos por compilação ao Torá, o livro sagrado do judaísmo, a religião monoteísta mais antiga que se tem notícia. Ainda que mais simples que o Código de Hammurabi, os 10 Mandamentos correspondem à forma que aquele povo encontrou para tentar estabelecer alguma ordem para as relações entre os membros do grupo. Embora os hebreus não tivessem em seu código penas específicas para cada delito, como matar ou roubar, os mandamentos eram uma espécie de ordem divina, e desrespeitar qualquer um deles colocaria o indivíduo diante da ira de uma divindade implacável. A crença na ideia de um Deus todo-poderoso deveria servir como justificativa suficiente para que os indivíduos seguissem a ordem previamente estabelecida. Mas afinal, por que as pessoas precisam de regras como as do Código de Hammurabi ou dos 10 Mandamentos para viver em sociedade? De acordo com o historiador israelense Yuval Harari, a criação de normas como essas servem, na verdade, como manual de cooperação para grupos cada vez maiores de indivíduos com interesses e ambições muito distintos. Conhecendo as punições materiais, físicas ou espirituais, esperava-se que as pessoas pudessem conviver respeitando a vida, a propriedade e as relações alheias. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam de garantias, que seriam recompensadas caso sofressem algum dano físico, moral ou material. Segundo Harari, as pessoas precisam acreditar na ordem constituída, para que se submetam ao seu controle e às regras, contribuindo para que haja uma situação de relativa estabilidade social. Os clãs na organização social e política da Somália. Tendo as famílias como cerne da organização política e social de muitos povos, os clãs se mostram ainda hoje uma base da força política e social em muitos países, como a Somália, Etiópia, Djibouti e Eritreia. No caso da Somália, os 4 clãs predominantes são Dahoud, Havi, Dir e Isaac. Acreditam descender da figura mítica Samael,
De acordo com uma tradição somali, Samal teria chegado à região no século IX, proveniente da Península Arábica, para converter ao islamismo os povos nômades que ali viviam. A palavra Somália seria uma derivação de Samaal, e o país teria recebido esse nome pelo fato de a maioria da população pertencer a esses clãs. É possível que alguém olhe para a Somália hoje e pense que o país não dispõe do mesmo desenvolvimento econômico e tecnológico de outras nações. Mas é um erro acreditar que isso decorre necessariamente do modelo de organização política e social estruturado a partir dos clãs. A história colonial de exploração e dominação de seu território e as constantes ameaças externas à estabilidade política do país são os principais fatores que explicam a fragilidade das instituições políticas e da economia somalis. Em diferentes partes do território somali, a presença do Estado como provedor de ações voltadas à saúde, à segurança pública ou à manutenção da justiça é praticamente inexistente. O poder dos clãs como organização social e política se intensifica no vácuo deixado pelas instituições estatais. Por isso, pertencer a uma clã na Somália ganha mais do que um valor cultural, uma relevância política e jurídica naquela sociedade. Democracia, prática política de construção coletiva. Atualmente, todos nós já estamos bem acostumados ao caminho que percorremos para escolher nossos representantes na política. A cada 2 anos, tudo começa de novo. Campanhas e debates na TV, propagandas e discussões nas redes sociais, na família e entre amigos. Mais uma vez, somos chamados a decidir que projetos políticos são capazes de melhorar a nossa vida em sociedade. Mas as eleições são só uma parte do que chamamos de democracia, conceito que traz um conjunto de procedimentos, por meio dos quais um governo se constitui, com base na consulta e na participação popular. Por mais que já estejamos ambientados às práticas da democracia contemporânea, elas não são estáveis ou imutáveis. Viver em uma democracia é um esforço de construção coletiva e exige que todos os cidadãos estejam engajados em um projeto para o bem comum. E a história da primeira experiência democrática no mundo demonstra isso muito bem. A democracia na Grécia Antiga. No século VIII a.C., o crescimento da população em toda a Grécia estimulou a expansão do comércio e o surgimento de várias cidades que eram independentes entre si. A forma de organização do período anterior, baseada nos clãs, desapareceram gradualmente à medida que surgiram as polis, as comunidades de cidadãos. A polis ateniense, a principal, era governada por um rei, chamado de Basileu. No entanto, o poder do rei foi substituído pelos dos eupátridas, os bem-nascidos, os quais, como o próprio nome diz, compunham um grupo com privilégios baseados no nascimento, como descendentes dos membros dos gêneros mais influentes. Eles tinham ocupado as maiores terras da região, o que significava mais capacidade de produção e, portanto, de enriquecimento. Esses proprietários eram capazes de armar mais soldados, manter cavalos, formar cavaleiros para a guerra e, por isso, detinham também o poder político. Na época, os cargos e as funções públicas eram reservados aos integrantes dessas famílias influentes de Atenas, e as demandas dos outros grupos, camponeses, artesãos, comerciantes, raramente eram consideradas. Esse modelo de governo, no qual apenas uma elite econômica e militar governava, era denominada aristocracia, em que aristos quer dizer excelente ou melhor, e kratos significa poder. Um governo aristocrático é uma ordem política e social, em que o conjunto da sociedade é governado por um grupo considerado superior. O rigoroso critério de hereditariedade permitiu que ao longo das gerações, poucas famílias concentrassem cada vez mais poder. Tal situação provocou muita tensão entre aqueles que governavam e os que eram governados. As camadas mais pobres não tinham poder para propor a formulação de leis ou fazer valer seus direitos em um tribunal. Os camponeses, expulsos de suas terras, tornavam-se escravos por dívidas. Os comerciantes que haviam enriquecido desejavam obter participação na política, como forma de tentar acalmar a crescente tensão social que tomava Atenas. Solon, 1638 a 558 a.C., membro da aristocracia e magistrado nomeado para o governo, aboliu a escravidão por dívida.
e criou a Bule, um conselho composto de 400 representantes eleitos para propor leis que seriam aprovadas ou rejeitadas nas sessões da Assembleia Geral, chamada Eclésia. Dela poderia participar todos os cidadãos acima de 18 anos, ou seja, indivíduos do sexo masculino, livres e filhos de mãe e pai ateniense. Uma das principais medidas de Solon foi adotar a renda, e não mais a ancestralidade ou nascimento, como critério de elegibilidade das funções públicas, reduzindo assim o poder da aristocracia. Entretanto, a concentração de poder entre os mais ricos permaneceu, ainda que camponeses e artesãos e manufatureiros pudessem ser eleitos. Os setores da renda mais baixa da sociedade ficavam impedidos de integrar a Bule. Esse acúmulo de poder entre os mais ricos é denominado de oligarquia, do grego oligos, poucos, e arque, governo, ou seja, forma de governo em que poucos cidadãos controlam o destino de muitos. Apesar das reformas de Solon terem promovido uma mudança na política de Atenas, seu modelo de governo ainda gerava insatisfação, tanto para os aristocratas quanto para os setores da sociedade que esperavam obter mais participação política. A consolidação da democracia em Atenas só ocorreu no final do século VI a.C. A Bule foi ampliada para 500 membros, escolhidos por sorteio entre todos os cidadãos, sem distinção de renda ou ancestralidade, e a Eclésia passou a ter autonomia para opinar sobre todos os assuntos. Nesse novo cenário, não existiam intermediários, partidos entre os cidadãos e o poder político. Cada um representava a si mesmo ao votar. Além disso, todos os cidadãos participavam da administração pública, pelo menos uma vez na vida, seja como juiz, legisladores ou membros do Prinateu, órgão composto de 50 integrantes, renovado constantemente, que tinha a função de selecionar as matérias mais relevantes a serem votadas na sessão da Eclésia. Esse modelo de democracia é chamado de democracia direta ou participativa. Por hoje é só. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero você no próximo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine, marque as notificações e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!